tarde, bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Que Jesus continue nos abençoando e continue nos amparando hoje e sempre. Bom, meus irmãos, saiu de novo para nós o capítulo Fora da Caridade não há salvação. E o que é preciso para ser salvo, parábola do bom samaritano. O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória, e todas as nações estando reunidas diante dele, separarão uns dos outros como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: Vinde, vós que fostes benditos por meu Pai, possui o reino que vos foi preparado desde o início do mundo, porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, tive necessidade de alojamento e me alojaste, estive nu e me vestistes. Estive doente e me visitastes, estive na prisão e viestes me ver. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando foi que vimos com fome e vos demos de comer, ou com sede e vos demos de beber? Quando foi que nós vos vimos sem teto e vos alojamos, ou sem roupa e vos vestirmos? E quanto foi que vos vimos doente ou na prisão e viemos visitar? E o rei lhe responderá: Eu vos digo em verdade, quantas vezes fizestes com relação a um desses mais pequenos de meus irmãos, foi a mim mesmo que fizestes. E dirá em seguida aquele que estando à sua esquerda: Retira-vos de mim, malditos. Ide para o fogo do inferno, que foi preparado para o diabo e para seus anjos, porque eu tive fome e não me destes beber, tive sede e não me vestistes, destes de beber, tive de necessidade de teto e não me alojastes. Estive nu e não me vestiste, estive doente na prisão e não me visitastes. Bom, meus irmãos, quando Jesus dá um exemplo maravilhoso em seguida, né? Daquele homem que descia para Jericó. Dos samaritanos, né? E para nos mostrar como devemos nos proceder, como devemos trabalhar o nosso compromisso para com nossos irmãos. E o nosso compromisso para com os nossos irmãos, meus irmãos, tem que sair direto de dentro do nosso coração. Tem que o nosso coração ter tomado parte em todo esse tratamento. Porque se o coração não entrou, não adianta, meus irmãos, que nós não vamos conseguir fazer nada para alguém se nós não vindo do fundo da nossa alma, né? Então, Jesus fala do bom samaritano porque realmente o samaritano já estava realmente educado e já sabia como proceder. Ele já tinha ouvido antes a palavra de Deus e já sabia como proceder quando viu, né, aquele que foi caído lá em Jericó, né, aquele
esteve e fez tudo aquilo que Deus esperava dele. Por quê? Porque ele já tinha visto a palavra antes, meus irmãos. Mas aqueles que passaram primeiro já tinham a história, histórico de ter a religião nos lábios, nas mãos, mas ele próprio não tinha entendido a verdadeira importância da gente estar presente naquilo que faz, né? Porque se a gente não tem no verdadeiro eu a vontade de fazer para o nosso próximo qualquer coisa que seja, nós não vamos sentir vontade. Vai ver a oportunidade e nós vamos passar direto. Então, Jesus está falando para nós aqui, ó. Estive nu e me vestiste, estive com sede, não deste de beber, nem de comer, e nem nada, não fizeste nada por mim. Então, é exatamente por isso. Meus irmãos, às vezes uma pessoa está do seu lado passando necessidade, mas você não percebe, porque você não consegue olhar com o coração desprendido de você mesma. Então, nós temos que tentar nos desprender, né? Tem 2000 anos que Jesus veio nos ensinar. E antes, né, dessa história, a maioria das pessoas não sabia, não tinha o ensinamento de Jesus. Eram algumas poucas pessoas que tinha na mão o conhecimento, o entendimento, né? Eram mais os pais das igrejas, quer dizer, os doutores da lei que tinham, né, acesso a todos os ensinamentos, e também os padres, né, que estavam nas igrejas, que tinham os conhecimentos da igreja, da fé, mas não tinha o verdadeiro naquela época ensinamento que é o de Jesus, né? Depois que Jesus vem trazer a boa nova para nós, ele vem mostrando para nós a importância de vestir um irmão, e de alimentar um irmão, e de ver um irmão doente, ver como é que ele está, fazer ele se sentir importante para nós. Isso sim são coisas que, nossa, são coisas que não paga, meus irmãos, porque são ensinamentos que nos abrem o coração, que nos deixa maleável, que nos deixa cada vez mais desprendido das coisas terrenas. Então, a única maneira da gente crescer, da gente evoluir, da gente melhorar como pessoa, meus irmãos, é nos adaptar aos exercícios que Jesus nos mostrou. E aí você vai perguntar, mas que exercício foi esse que Jesus nos ensinou? O exercício de doar o nosso próprio tempo, o exercício de doar a nossa boa vontade, né? Porque tudo isso tem que estar tomado, tem que ter, tudo isso nós temos que ter no nosso íntimo, para que a gente possa ser uma pessoa melhor, né? São Paulo fala para nós assim. São Paulo é o Paulo de Tarso, meus irmãos, mas no livro sagrado ele fala para nós assim. Ele fala assim para nós: mesmo que eu desse até o meu último, né, o meu corpo para ser queimado, eu não teria caridade, né? Porque eu não teria verdadeira caridade, eu não teria me desprendido de mim mesma em favor do meu irmão. E aí, com esse espírito de sabedoria, que São Paulo nos mostra verdadeiro eu, que Jesus espera de nós.
espera ter nos mostrado, nos ter feito compreender, né? Porque muitas vezes meus irmãos não precisam de caridade, não precisam de uma roupa, meus irmãos não precisam de uma comida, meu irmão não precisa de roupa de frio, de nada, não está sentindo frio nem nada, ele tem tudo isso, mas precisa de uma palavra de conforto, né? Precisa talvez de um apoio, e eu não dei esse apoio, esse amparo. Então, o que adianta eu fazer tudo e ao mesmo tempo faltar com um irmão dessa forma? Então, é assim que Jesus espera de nós. Agora, nós religiosos, meus irmãos, há quanto tempo, né? A gente vem conseguindo entender a palavra de Jesus, né? E olha que o Evangelho aqui fala para nós, meus irmãos, que para a gente ver o irmão como irmão mesmo, é preciso que a gente olhe por cima de tudo isso. É preciso que a gente olhe a humanidade toda, para a gente olhar com um olhar desprendido e de vontade realmente de auxiliar. Por quê? Porque o nosso irmão precisa de ajuda. E o nosso irmão é a humanidade toda, não importa qual que seja, quem que seja, se é um transente, se é um que passou por você agora, se é um que está lá na frente, né? Não importa, meus irmãos. O Chico falou que se alguém te pedir alguma coisa, dê. É melhor você dar, porque ele está fazendo o exercício de pedir hoje. Mas talvez em outra vida, uma vida última, ele tomava, simplesmente ele tomava para si aquilo que ele achava que era necessário. Então, meus caros irmãos, é assim que funciona, né? Trabalhar para que nosso coração esteja a todo vapor quando for a hora que alguém precisar de nós, que alguém estiver próximo de nós e essa pessoa não puder te falar nada, porque muitas vezes essa pessoa se emudece. Sabe por quê, meus irmãos? Porque essa pessoa que esteja necessitada nesse momento não é um pedinte, não é uma pessoa que precisa, é uma pessoa que talvez por algum motivo ela não conseguiu quitar aquilo que ela precisava quitar, e ao mesmo tempo doença na família, ao mesmo tempo teve que pegar o seu bônus do mês e ter que comprar remédio, teve que pagar hospital. Então, essas pessoas precisam, às vezes, de ajuda e, às vezes, nós estamos do lado dele e não percebemos. Nós não temos um desprendimento, um entendimento de poder perceber que aquela pessoa está passando por uma situação difícil e que ela e seus filhos estão com necessidades. Por isso, meus irmãos, é que Deus fala para nós vamos passar pelo quilômetro de Jericó sempre, 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 sempre. Se nós não aprendermos a desprender de nós o nosso coração, os nossos sentimentos, né? Olhar para as pessoas, não só pelas pessoas, mas pela humanidade toda. Quando a gente for orar, que nós possamos orar por todos, pela humanidade inteira, porque naquela oração pode ser que Deus já te dê uma luz no seu subconsciente para que você procure essa pessoa que esteja doente, né? Quando você
passar por ela, Deus vai saber quem é e vai te dar a oportunidade de você ser esse desprendido de você. O capítulo nos fala assim: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade, realmente não tem como a gente achar salvação, meus irmãos, porque não tem outro meio, outro exercício que possa estimular o nosso sentimento a doar mais, a voltar a doar quanto for necessário, doar de si, que é do seu suor, né? Doar do seu sentimento, que é doar do seu bônus que você possa estar despendendo para alguém daquilo que você tem. Então, meus irmãos, isso sim é caridade. Agora, temos uma caridade maior e melhor, que é a caridade moral, e essa o dinheiro não paga. Mas ela é bem mais difícil de fazer. Por que ela é mais difícil de fazer, meus irmãos? Porque ela vai contra qualquer sentimentos que esteja dentro do nosso coração, de egoísmo, de vaidade, de tudo. Porque a vaidade. Porque se você tem poucos recursos naquele momento, mas estiver pensando em você mesmo em primeiro lugar, você não vai ter condições de ter como ajudar aquele próximo que está ali necessitado de você. Agora, se você tiver o desprendimento de você para poder ajudar, desprendimento da sua própria vontade, dos seus próprios gostos, né? Para poder ajudar um irmão, isso vale muito mais, meus irmãos, do que uma esmola dada com o seu dinheiro ou uma ajuda dada, né, com o seu dinheiro. Ou assim, uma cesta básica, vale muito mais que isso, porque você deu de si, você teve que deixar algo que você gostaria de ter para poder, ao mesmo tempo, auxiliar o seu irmão. E Deus gosta de você por isso. Deus te marcou com isso. Deus te marcou por isso. Na sua agenda. Você está agendado nas tarefas de Jesus. Porque você vai conseguir, sim, desprender lindamente do seu coração para auxiliar os nossos irmãos. Então, essa é a leitura, meus irmãos, de Jesus, que Jesus fala para nós. Vestite seus irmãos, fez tudo que estava nas suas condições de fazer. Sim, né? Então, você é um cristão. Porque Cristo preza essas coisas mais do que qualquer outras, né? Então, meus irmãos, você pode ter fé, porque a caridade, meus irmãos, normal, a caridade natural da pessoa, ela dá sem ter religião alguma, dá sem ter fé nenhuma, pelo simples fato que aquilo mexeu com ela. E sabe quando essas pessoas conseguem isso, meus irmãos? Essas pessoas conseguem isso quando elas já têm um currículo, uma passagem, um exemplo recebido. Ela já veio com aquilo em outra encarnação. Ajuda, porque ela sabe, porque, meus irmãos,
aquela história do rico passar pro fundo de uma agulha, né? Do que um camelo passar no fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Meus irmãos, aquilo é só uma metáfora, porque, na verdade, meus irmãos, o rico, ele tem para dar, né? Mas ele sempre vai dar aquilo que ele tem. E o pobre vai dar aquilo que não tem. Nós não estamos falando que o rico não vai dar. Claro que o rico vai entrar sim, meus irmãos. Ao exercício da bondade do coração. Não precisa de ter dinheiro para poder fazer as coisas. Precisa de ter vontade no coração. Se o rico tem muito e não quer dar do seu dinheiro, ele tem ainda da sua vontade para dar. Entendeu? Então, nós não vamos discutir uma coisa que é só uma metáfora, né? Mais fácil, um camelo, né? Entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Como que você vai conseguir passar um camelo pelo fundo de uma agulha? Nunca, nem ninguém nunca passou. Né? Quer dizer, é uma metáfora que Jesus usou naquela época, mas não... Nem sei se foi Jesus que usou essa palavra, né? A gente sabe que ela está aqui em alguma passagem de Jesus. Mas nós sabemos que o rico, o pobre, o branco, o preto, o índio, todos eles têm noção hoje dos ensinamentos de Jesus. E é isso que conta, né? É isso que conta. E é isso que vai fazer com que nós todos usemos o coração, meus irmãos. Que Jesus abençoe a todos nós. Não vamos esticar mais não, mas vamos falar só assim, mais pouquinho, né? Para ver que